Olá, bom dia! Bom dia! E hoje o tema aqui é produtividade ou liberdade que você quer para o seu filho? O que você quer aí? Coloca para mim. Pode botar aí. E a situação hoje é perceber como o seu filho percebe também essas duas coisas. Essas duas palavras, que se você for perguntar para ele o que ele prefere, produtividade ou liberdade, a gente já tem resposta, né? Ele já quer a liberdade. E quando eu pergunto para você, você quer o quê para o seu filho? Produtividade. Geralmente é, né? Quer que ele seja mais produtivo, mais intenso, mais colaborativo, mais estudioso, não é? Então, bora entender isso daí. Sou Claucena, sou especialista em organização de rotinas de adolescente. E eu ajudo você a aprender como se conectar com seu filho e reduzir o tempo dele nas redes sociais. É importantíssimo isso, mas nessa live você vai compreender que mais uma coisa também já está conectada. Existe um elo aí que tudo está encadeado. E a gente precisa mexer em um para conseguir o outro. Bora lá. Bem, produtividade ou liberdade? O que você aqui, seguidor do YouTube, quer para o seu filho? Qual o seu maior dilema? O que você quer mudar com o seu filho? Eu sei, ele não é colaborativo, não é estudioso, não precisa que ele tenha esse senso de decisão ou precisa que ele tenha esse senso de decisão? Ele não tem autorresponsabilidade, não tem autonomia nas decisões. Essa é a adolescência. É isso aí. Mas bora cair na realidade que a gente não muda nada de ninguém. O que a gente faz é estimular as habilidades positivas. E se quiser também as negativas, pode, mas esse daí não é o nosso papel de mãe, de pai, de responsável, né, por um adolescente. Então, o que a gente vai fazer é estimular as habilidades positivas que percebe que dificultam o dia a dia dele, do seu filho, e não seu. Com isso que tudo vai sendo construído. Eu não vou falar aqui o que você quer, e sim o que o seu filho precisa e o que ele vai passar nessa fase. Então, bora entender isso. Primeiro, antes de mais nada, para entender qualquer coisa, é necessário entender o significado das palavras. Muitas vezes, às vezes a gente acha que isso daí não é muita coisa, mas é importantíssimo a gente aprender o significado da palavra. E aí, quando a gente fala sobre produtividade, a gente fala sobre a capacidade de produzir, de realizar, de concluir. Quando nós falamos da palavra liberdade, a gente fala sobre o grau de independência. Isso tudo está no dicionário, tá? Dicionário. Para entender significado, a gente pega do dicionário e entende a palavra. Então, produtividade é a capacidade de produzir, de realizar, de concluir. Já a liberdade é o grau de independência legítimo de cada cidadão. Tá? Mas o que é independência? Olha como uma coisa leva a outra. O que é independência? É o estado de condição, é o estado, condição e caráter do que ou de quem goza essa autonomia. Mas aí a gente tem que pegar a palavra qual? Autonomia. Autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios, ter os próprios pezinhos e seguir adiante. Então, dentro de todos esses significados, qual a palavra principal aí? A autonomia. A gente precisa estimular a autonomia nos nossos jovens para que eles consigam liberdade,
para que eles consigam a produtividade deles. Essa daqui é a chave. O adulto pleno, ele já prevê, né, as consequências das suas atitudes. O adolescente não. O adolescente, ele não consegue fazer essa previsão. Ele entende, inclusive, que quando a gente fala para ele, olha, te cuida, não se expõe, cuidado com aquilo, na cabeça dele, ele acha que tudo vai acontecer, tudo muito bem, e que se algo ocorrer, ele vai tratar. Mas a probabilidade de ocorrer algum risco muito grande ou muito intenso é tão baixa que eles nem colocam no pensamento. Eles não preveem isso. E a gente está falando que é exatamente toda aquela parte do córtex pré-frontal, que vocês tiveram aqui, o do córtex pré-frontal, que também não está desenvolvido, eles não têm essa habilidade, essa capacidade de lógica. Mas, em contrapartida, o que ocorre? Compreender que a autonomia também está ligada à situação que o seu filho vai afastar de você é ruim, né? Mas é necessário. Porque esse afastamento vai fazer com que ele construa mais habilidades. Ele comece a trabalhar causas e consequências ele sozinho. Mas dentro de casa também pode ocorrer isso. Vamos ver isso daqui. Agora, quando ele está sozinho, ele também está com os iguais, né? Então, o limite, a capacidade dele de ir além e trabalhar a linha de raciocínio dele também não é muito grande. E geralmente, quando eles estão em família, quando estão dentro de casa, olha, e aqui também, tá? Sempre me vigio com isso. Geralmente, nós estamos fazendo o quê? Cobrando. E cobrando algo que chega no exagero, que fica sufocante para eles. E a gente está falando, sim, de produtividade e liberdade. Mas, com certeza, nós sabemos que tarefas domésticas cabem para todos dentro da casa. Todos. Independente de ser pequeno, todos. Só se não tiver possibilidade ou se não tiver habilidade ou autonomia de alguma coisa. Olha a palavra aí. Olha como que a gente viu desde o início. Como que está ligado? Liberdade. Está ligado com a independência. Está ligado com a autonomia, que gera o quê? A produtividade. Então, não queira para o seu filho ou produtividade ou liberdade. Dê autonomia para ele, é a base disso tudo. E vamos mostrar aqui. Bem, quando a gente fala que tarefas domésticas é responsabilidade de todos dentro de casa, e é desde do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira. Entender isso para os seus filhos também. Uma das coisas que quando a família, né, os entes, os familiares entendem, aquelas pessoas que estão na mesma casa entendem que o papel é de todos, isso na criação dos filhos fica muito fácil. E eu sei, mães, como é difícil a gente colocar os nossos parceiras para trabalhar também, para ajudar nas tarefas domésticas. Mas é possível. Sendo que as tarefas de cada um, né, a gente tem que ter e mostrar que cada um tem que ter a sua responsabilidade de entrega. Cada um.
Não é a mãe, não é o pai que vai ter a responsabilidade de entrega de um trabalho do seu filho. Ele já está apto a fazer isso. E o que ele precisa é de orientação. Então, não faça o trabalho do seu filho. E aí, quando a gente esbarra nisso daí, a gente começa a ver o quê? Que a gente fala muito não. É complexo essa live? É complexo. O não, ele te afasta mais do seu filho, mas ele é um sim que ele também vai aproximar. Porque o adolescente, em todo momento que você falar não, você está gerando também a ele parar e pensar, e muitas vezes ele vai para o quarto, bate a porta do quarto. Aqui, quando fazia isso, a coisa esquentava. E aí depois eu percebi também que não adiantava entrar e no quarto, esquentar e brigar, não adiantava. Mas eu ia atrás. Quando acontecia, eu ia atrás. E ponderava, né? Então, se aí é assim, não deixe bater a porta do quarto, tá? Mas os não são necessários. Porque com os nãos, eles vão entender que naquele momento traz raiva. Mas eles vão lá para o quarto, vão ficar sozinhos. Eles vão começar a perceber que faz sentido. E os nãos vão ser os sims da autonomia deles de amanhã. Só que o que é chato nesse processo é a questão de todo momento que você está com a pessoa, o que você faz primeiro? Faz isso para mim. Caramba, eu me vigio todo dia. Faz isso para mim, a pessoa mal apareceu. Faz isso para mim. Me vigio todo dia. E você tem que se vigiar também. Vai algumas dicas aí. Algumas dicas de envolver o seu filho nas rotinas. Na organização de rotinas. E eu não estou falando de tarefas domésticas, não. Eu estou falando na organização da rotina como um todo, no dia a dia, no cotidiano dele, tá? Isso tudo é um contexto que na cabeça do adolescente ele não consegue compreender. E aí vai a primeira dica. A melhor coisa a se fazer é setorizar para o adolescente o que você está em blocos, o que realmente aquele pedido corresponde a que setor? Setor do estudo? Setor da casa? Setor da família? Que setor? Que setor corresponde àquilo? Então, setorizar as coisas para o adolescente, isso daí facilita muito a compreensão dele. E a importância de estar inserindo ele nesse meio e valorizando, sim, o que ele fala. Já começa com essas duas coisas, tá? Então, a organização de rotina, ela tem que trazer isso para o adolescente. Outra coisa, que não adianta só delegar, não adianta delegar se ele não tem a capacidade ou habilidade de fazer. Vou dar aí um exemplo. Peço para um jovem adolescente aí de 12 anos para limpar o armário. Limpar, não é organizar, limpar. Ele tem capacidade. Ele não tem habilidade. Então, se ele é capaz, mas ainda não é hábil, então o que nós temos que fazer? Ensinar. Mas não adianta ensinar falando, olha, você tem que passar tal produto aqui, limpar a maçaneta com esse produto aqui, tem que trocar os panos. Esquece. E eu estou levando para a tarefa doméstica porque todos compreendem, tudo fica mais fácil. Só que, na hora que você vai trabalhar e desenvolver uma habilidade, tem que ser simples, prático e ágil. Tem que ser simples para tirar ele da inércia, tem que ser prático para fazer a execução e tem que ser ágil
para que se repita. E no momento que eu falo, trabalho a habilidade dele, limpar o armário, caramba, eu vou para aquele adolescente de 12 anos com um pano úmido e um borrifador, com água e vinagre. Mostro a ele como borrifar no pano e vou passar no guarda-roupa, no armário, no closet, seja lá o que for. Então, esse exemplo é para entender o que é capacidade, o que é habilidade e como que a gente estimula essa habilidade. Técnica, tá, gente? Agora, e aí deixa ele fazer do jeitinho dele. Depois se ajusta. Vai se ajustando aos poucos, mas ele vai começando a criar uma noção que aquilo dali não arrasou com a vida dele, como muitos falam. Não arrasou com a vida dele. Tá tudo bem, ele fez, não gostou, mas também não foi nada de extraordinário. A mesma coisa com a questão dos estudos. A mesma coisa com o momento das relações. Toda vez a gente tem que ver a capacidade que ele tem com as habilidades que ele possui. Sem isso, não tem elo. Sem isso, não tem conexão com seu filho. Tá? Então, vamos lá. A outra coisa também, que eu acho que eu já até falei, mas tem que pontuar novamente, ele precisa fazer parte de. E é por isso que ele procura os amigos. E o assunto de hoje é produtividade ou liberdade, o que você quer para o seu filho. O que ocorre? Para ele fazer, ele precisa ter voz. Ele precisa se sentir pertencente a um local e pertencente junto a um grupo. Se não ocorrer isso, ele não vê sentido de colaboração ou de realização. Tá? Então, deixa as coisas mais leves, dê voz a ele. Dê voz. E voz não é berro. Voz é trabalhar uma conversa onde você também aceite as opiniões. Compartilhe resultados. Isso é muito importante. Para quem está chegando agora, eu vou voltar num tópicozinho que é muito importante aqui. Que a gente está falando de um tema que muitas vezes a gente fala assim, eu quero que meu filho seja mais produtivo, estudioso, colabore em casa, faça isso, faça aquilo, mas ele vive jogado na cama. Aí, seu filho, ele está olhando e mirando a liberdade que ele vai ter. Tá? A liberdade que ele vai ter. E aí a liberdade, e aí eu trouxe essas palavras do dicionário para vocês compreenderem que tudo está ligado uma à outra. A produtividade é a capacidade de produzir. A liberdade é o grau de independência legítimo de um cidadão. Independência. Então, o que significa independência no dicionário? A independência é o estado, condição ou caráter do que ou quem goza de autonomia. Então, a base de tudo é estimular a autonomia, porque a autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Capacidade de governar pelos próprios meios. Então, antes de pedir produtividade, antes de pedir liberdade, a gente tem que estimular o que no nosso filho? A autonomia de exercer algo, de fazer algo, gerar habilidade versus entendimento de capacidade. E aí, sabe como que dá muito certo com os adolescentes? Quando a gente começa a conversar com eles sobre projeção de vida, como isso dá certo. Todos os adolescentes, eles são sedentos a um futuro, só que o futuro que é construído por eles, né? Assim, um futuro meio sonho, meio sem base, e a gente vai colocando e trilhando esse caminho para que eles comecem a perceber que
A organização de rotina está inserido nisso tudo, no cotidiano dele. E aí, independente de morar sozinho ou morar com os amigos, isso daí é uma ótima conversa. Vamos começar a abordar com o seu filho o seguinte. A questão, poxa, você vai morar sozinho. E como que você vê essa situação de cuidados, respeito com o corpo? Como que vai ser isso? E aí vai puxar, sim, vai puxar sobre a alimentação, como que é, a questão de... Você não vai ter mames aqui para falar escova o dente. Tem muito adolescente, grandinho até hoje, que não escova dente. Sabe por quê? A mames até hoje fala, escova os dentes. Aqui em casa, aqui já tem já um acordo. Aqui em casa já tem um acordo. Como a minha filha já tem lá a mesadinha dela, ela sabe que agora, daqui para diante, se por acaso tiver algum tipo de cárie, é dela. Ela paga. E na boa. É autorresponsabilidade. É o autocuidado. Então, vamos lá. Cuidados e respeito com o corpo. Aí a gente consegue falar sobre alimentação, higiene, a saúde, a estética, né? Porque você, para conseguir estar inserido numa sociedade, muitas vezes a higiene e a estética estão muito ligados. E a estética não é questão de ser belo, mas é uma questão de ser organizado. Né? Não adianta um cabelo desgrenhado ou então uma coisa desleixada, que de fato o impacto para a sociedade ainda é muito complicado. Não é? O zelo, o contato com o outro, o tato em si das coisas que ele tem. A outra coisa, a responsabilidade dos compromissos assumidos, e o financeiro entra nisso. Tá? Tem que ser abordado. Como que você acha, meu filho? Como que vai ser o pagamento de contas? Como você prevê isso? A pergunta tem que ser direcionada de uma forma leve, para saber se ele está contemplando isso. Tem que saber. Mas não você, porque você já sabe. Ele tem que saber. E prazos de entrega, como que vai ser isso? Você vai coordenar, porque hoje, vamos combinar, hoje você de prazo está complicadíssimo, né? Como que é prazo de entrega, filho? Como que vai ficar isso? Você vai fazer alguma planilha? Como que você vai gerir esses prazos de entrega? E entrega como tudo, seus compromissos assumidos. Vem conta de luz, vem conta de água, vem a questão do seu trabalho, vem a questão dos seus estudos. Como que você vai gerir isso? E com isso você vai colocando sementinha na cabecinha dele. E olha, se ele der uma resposta super banal, não entra de frente com isso não, porque você só está plantando semente. Vocês vão ter essa conversa, novamente vocês vão ter esse momento de conversar sobre o assunto. E ter a certeza que nessa nova conversa ele vai estar mais preparado. Ele vai trazer um novo olhar. Você plantou a semente ali atrás. Só que isso, você fazendo de uma forma dinâmica, você não espera 10 anos de uma adolescência. Você trabalha em um curto, médio prazo. E aí a gente está falando sobre planejamento e prazo de entrega, né? Porque desenvolver habilidades é ter constância. É estar todo momento revisitando e ajustando durante um período. E esse período não é de 10 anos. É de 10 anos quando você não tem técnica para fazer ou então quando você deixa a vida rolar. E aí, vem para cá que eu vou falar com você mais uma. Busca constante das melhorias.
Meu filho, você sabe que como indivíduo a gente tem que buscar melhorar como pessoa, melhorar nossa carreira, melhorar como cidadão aí nessa sociedade. Como que vai ser? Você longe de mames, como vai ser? E ele vai se colocar. E você muitas vezes vai se assustar com as respostas. Deixa ele fluir. Cuidados com suas coisas e espaço. Como vai ser isso, filho? Você deixa Olha só, você está falando para ele as coisas que você não gosta, as coisas que não estão legais e tudo para ele reportar no futuro como vai ser. Aí você fala, filho, como que vai ser o cuidado com as suas coisas, o cuidado com o seu espaço? Hoje você deixa seu quarto todo virado, não faz uma cama, as roupas estão todas emboladas, não lava uma louça. Toda parte dos seus estudos são todos jogados. Eu não sei nem como você estuda, como você vai fazer isso? E da forma mais natural e leve que for possível, ele vai falar, não, vou dar jeito, vou dar meu jeito. A primeira coisa que eles falam, e aí a gente vai estimular, e qual que é o seu jeito? Como que você acha que você vai lidar aí sem mames? Vão falar. Teu intuito ali é colocar a semente. E uma das coisas que não pode faltar nessa conversa é o que hoje você acha que falta. Mas não falta não, porque não é contra você não. Eles simplesmente estão tentando se identificar primeiro para depois respeitar o outro. Mas tem que trazer esse respeito com o outro. Filho, como vai ser isso aqui se você dividir espaço com alguém? Como que vai acontecer? Porque hoje você não divide nada, só a gente dá. Como que vai ser isso daí com o outro? Como que vai ser a questão de vocês dividirem contas? E aí começa a estimular essa situação de pensar como que ele vai ter a autonomia de fazer aquilo. E ele começa a perceber que para acontecer e que isso ocorra, ele precisa desenvolver habilidades. Habilidades que estão no dia a dia dele. No se relacionar, no estudar, no ambiente dele, no dia a dia, no cotidiano em si. E isso, numa linha, se chama rotina. A vida é uma rotina. As contas chegam todo dia, o estudo está aí, as nossas habilidades têm que ser cada vez mais estimuladas e melhoradas, aprimoradas. E é isso aí. E ele vai começar a colocar as coisas uma à frente da outra. E começa a conexão. Agora, eu escuto mães falarem assim, peraí, essa conversa é muito cedo para ter com meus filhos. Bota aqui para mim quantos anos tem os filhos de vocês. Coloca aqui para mim. Coloca aqui, pessoal do YouTube, coloca aqui para mim também. Quantos anos tem os filhos de vocês? Quantos anos? Coloca aí para mim. Hoje tem que ser muita água, gente. O calor aqui tá intenso. Tem que ser muita água. Coloca aí para mim. Quantos anos tem os filhos de vocês? Bem, para quem me conhece, sabe que nunca eu não gosto dessa palavra não. Não é cedo para construir bons indivíduos, tá? A gente não pode pensar que não pode fazer isso, não, ele é muito pequeno. Nunca é cedo para construir bons indivíduos, um bom caráter, trazer bons valores. E para quem me conhece, sabe que eu divido a adolescência em 3 partes. Eu não divido em pré e adolescência, não, eu divido em 3. Porque essas 3 partes é a forma de comunicação, é onde vira a forma de comunicação. Tá? É a fase de 10 a 13, de 14 a 16 e 17 a 19. Então, cada faixa dessa, você pode falar as mesmas coisas, com linguagens diferentes e com estímulos diferentes.
as mesmas coisas. E aí, o quão mais cedo você estiver buscando isso, tratando isso, mais vai facilitando a adolescência. O quão mais tarde, mais choques vão ocorrer. Isso daí é normal. Mas há sim uma transformação. Um grande beijo.